Olá, estamos aqui mais uma vez, né? Hoje eu tive que encontrar uma quina na minha casa para poder gravar esse vídeo, né? Está muito difícil de encontrar a iluminação correta e o silêncio que eu necessito, né? Então eu tive que encontrar essa quina aqui, que foi onde eu me senti mais confortável, eu me senti mais única com Deus, né? O importante é a gente se sentir única com Deus. Eu, antes de gravar essa mensagem de hoje, eu quero oferecer essa mensagem para a família Frutificar e a família do apóstolo Paulo, que faleceu essa semana do Covid. Foi uma perca, assim como qualquer outra no planeta, irreparável, feriu um ministério enorme. E eu tenho pedido para Deus confortar a nós, a todos os membros daquela igreja, aquelas ovelhas que são pessoas que me receberam sempre com muito amor. Então eu hoje retribuo com orações de consolos pelo Espírito Santo a todos vocês e a família do pastor Paulo Fernandes, tá bom? Também quero oferecer a todas as famílias que têm uma vítima na família que faleceu do Covid, mas não é apenas do Covid não, porque não é só de Covid que estão morrendo no planeta. Ontem eu perdi um amigo que me era muito caro, um amigo de 30 anos, o Célio Luiz, entendeu? Ele morreu de AVC, não tinha nada a ver com o Covid, ele se resguardou bem com a família dele sobre o Covid, mas também faleceu. Então eu quero falar para você a respeito disso. Esse caos que nós estamos vivendo. Esse caos é algo assim, ele é proveniente de problemas que o próprio homem conseguiu na Terra. Porque antes do homem pecar, não existia caos na Terra, entende? A Terra estava em harmonia com Deus, ela tinha um compasso de música, de louvor, de harmonia, de bênçãos, uma paz assim, fora do normal. E aí se quebrou tudo isso depois do pecado, e aí quebrando essa harmonia veio o caos. Mas o caos ele é todos os dias? Olha, eu vou dizer para você hoje que o Covid hoje mata mais do que a Segunda Guerra Mundial. E vou dizer outra coisa para você. A Segunda Guerra Mundial teve como cenário a Europa. Foi ali a filmagem daquela tragédia, entende? Hoje a pandemia ela é mundial, é um cenário do planeta e matou já mais do que a Segunda Guerra Mundial. Então estamos em meio a um caos jamais visto. E muita gente leva na brincadeira, não usa máscara, pergunta, até hoje tem gente perguntando aí nas redes sociais, porque eu vejo, o meu Instagram ontem eu vi pessoas perguntando para um médico, para o Dr. Ray, se é verdade que resolve usar máscara. Olha, meus amados, quem nunca teve a doença, quem está resguardado como eu digo para você, resolve sim. Eu tenho uma coleção de máscara. Eu tenho tanta máscara que eu não dou conta. Entendeu? Por quê? Porque eu uso por algumas horas uma, ponho lá num saco que eu tenho perto do meu tanque, um saco de lavar roupa, sabe, de lingerie, ponho lá. Aí ponho outra para outros horários, conforme eu trabalho na parte da manhã com uma, na parte da tarde com outra. E quando eu estou sentada na minha mesa eu uso o Face Shield, mas eu uso o Face Shield sem máscara. Por quê? Porque eu sento no lugar exatamente como eu estou aqui, tá vendo? Eu e a parede, outra parede aqui, a minha mesa aqui e mais ninguém. Na onde eu sento não se senta mais, senta outra colega do outro lado da sala, mais de 2 metros de distância, certo? Ela fica na mesa dela, eu na minha, e o resto do local de trabalho fica para lá. Eu tenho um trabalho isolado, então eu posso usar apenas o Face Shield, porque quando eu falo, eu mesmo emito partículas no ar, então o Face Shield segura a minha partícula. E ninguém vai falar perto de mim, entendeu?
porque eu não posso usar máscara muitas horas, porque eu sou alérgica e começa a inflamar tudo por aqui. Aí minha vida é viver doente. Veja que situação, a gente tem que se adaptar a esse caos, porém, eu tenho me prevenido com álcool, com máscara, face shield, isolamento, e é isso que você tem que fazer. E tem outra coisa que você tem que levar a sério, e tá todo mundo brincando. Eu no passado já brinquei muito também. Hoje não brinco mais. Sabe com o quê? Com a salvação. É verdade. Eu brinquei muito com a salvação. Olha, eu me lembro que em 1991 para 1992, eu trabalhei na drogaria aí, não vou falar o nome, trabalhei numa drogaria e trabalhou comigo um cristão. E ele calhou de cair no mesmo horário que eu trabalhava à noite, né, nessa drogaria, e ele caiu no mesmo horário que eu. E eu zombava dele, eu falava que ele estava delirando, que ele ouvia, se não era um bando de gente louca, lunática, ouvindo trombetas, entendeu, do céu. Então eu zombei muito, eu zombei demais, porque nessa época eu não conhecia o poder de Deus. Eu não conhecia a mensagem da Bíblia, eu não conhecia a graça, eu não conhecia a salvação. Então a gente brinca com esse tipo de coisa. Só que eu vou dizer pra você uma coisa, tá morrendo gente demais. Entendeu? Eu tô informando pra minha irmã, olha, fulano morreu, ela falou, Beltrano também morreu. Aí eu abro o Facebook, Ciclano e Beltrano de lá também morreu, quer dizer, está uma enxurrada de morte. E eu vou falar pra você uma coisa, ainda tem gente zombando daquilo que Jesus veio fazer na terra. E o que Jesus veio fazer na terra? Trazer a mensagem do reino. Ele veio nos mostrar que aqui era uma passagem curtinha, muito curtinha. E a gente tinha que fazer um concerto aqui, entendeu? Tinha que afunilar aqui, fazer todo um concerto, que nem um vaso bonito. Vaso do oleiro, fazer um vaso bonito. Porque na hora que a gente se for, tem uma eternidade para viver. E como é que vai ser essa eternidade? Baseado no que você fez aqui, vai ser o que sua eternidade? Então nós temos que procurar nos colocar na posição de Deus. E então o que acontece? A população não se coloca na posição de Deus. Continuam rindo das mensagens de Jesus. Continuam rindo do Apocalipse. Continuam rindo das mensagens divinas que Deus tem para nós, que nada mais é do que a perfeição. E o caos, com isso, se instala na terra. Nós já vínhamos sofrendo problemas emocionais, financeiros, sentimentais, vários problemas, não é verdade? Só que daí, isso quando se intensifica muito, como uma pandemia, por exemplo, ou uma guerra, vira um caos. É um caos, aonde você não sabe como controlar. Mas como que Deus é bom, Deus é misericordioso, como que Ele permite esse caos? Olha, eu vou dizer para você que na Bíblia teve alguns momentos de caos completo para que depois as coisas mudassem. Ou seja, o homem estava cavando até que veio o caos. Aí a mudança se estabeleceu. Por exemplo, vamos dar um exemplo? Ali na Arca de Noé, o que estava acontecendo? A turma estava cavando, problema. Cavando, imundice, certo? Aí, quando veio aquela grande inundação e devastou animais, plantas, os seres humanos, o que foi aquilo? Nada mais, e sonhos, né? Devastou sonhos, devastou tudo que você possa imaginar. Acabou a esperança. Isso foi um caos. Para que depois acontecesse o quê? A partir de quem estava dentro da arca, gerasse uma nova esperança. Uma esperança, primeiro, que nasceu no coração de Deus. Porque Ele esperou que a partir dali, as pessoas poderiam olhar para o céu e agradecer a Deus. As pessoas tomariam uma posição diferente. Elas já não plantariam mais ervas daninhas, mas elas plantariam plantas boas, dignas de serem chamadas de
alimentos, beleza, frutos de Deus, não é verdade? Mas a humanidade não adianta. A humanidade, pelo simples fato de não ver Deus, ela não consegue se firmar na palavra de Deus, ela não consegue. Então, assim como foi na antiguidade, é até hoje, cria essa religião, essa religião, essa religião, essa religião, essa religião, vai criando um monte, na esperança de que a minha tá certa, a daquele tá certo, a daquele tá certo, a daquele tá certo, e aí o que acontece? Cada um vai vivendo conforme quer. E aí vai se formando um novo caos. E aí um novo caos, se você olhar um pouquinho mais para frente, ainda na Bíblia Sagrada, foi quando o povo estava lá no Egito, o povo de Deus. Tinha ainda um pequeno número do povo de Deus. E de repente o povo de Deus já era uma nação enorme dentro do povo do Egito. Só que eles estando lá no Egito, o que acontece? Eles já estavam adorando Anubis, o deus Ra, a não sei o que lá, estava matando criança para oferecer para os deuses de lá, estava fazendo um monte de coisa de errado e tinha se afastado de Deus. Outro que ainda guardava a lembrança de Deus e chorava e clamava, como eu e você estamos fazendo hoje. Aqui no meio desse caos, o que está acontecendo? Nós temos orado, clamado, chorado, temos visto gente morrer, temos vendo gente lutando para viver, e não é, como eu falei, não é só do Covid, outras doenças também, muitas famílias chorando pelos seus entes com câncer. Então, o que acontece? O caos está estabelecido na Terra. Estamos em 2021 e já temos um ano do caos estabelecido na Terra. Quando o povo do Egito estava lá, o que acontece? Deus permitiu um caos. Qual foi o caos? As 7 pragas do Egito. E quando aquelas 7 pragas vieram no Egito, foi um caos terrível. Terrível. Você imagina que até a água virou sangue. Você veja que sapos por tudo quanto era lado. Então, as 7 pragas foram as coisas piores que podiam ter existido para aquele povo. E quando o caos realmente chegou ao ápice, foi aonde morreu os primogênitos de cada casa que não tinha o sangue do cordeiro nas portas, né, protegendo. Foi aí que, depois desse caos, veio a esperança. O povo de Israel foi embora, né? O povo prometido do Senhor saiu da terra do Egito, saiu daquele caos e passou a ter uma nova esperança, buscar uma nova esperança. Mas eu quero lembrar vocês que mesmo que saia esse caos, que esse caos da pandemia termine, nós não vamos viver no paraíso na terra. Nós ainda vamos viver momentos de lutas, conquistas, e a gente não sabe o que vem pela frente, porque tudo nos leva a crer que Jesus está voltando. Eu também não acreditava, tá, meus amigos? Eu, quando estava trabalhando lá naquela farmácia, eu ria tanto, eu zombava tanto, tá? Hoje, vendo essa pandemia, vendo as catástrofes que eu tenho visto, vendo as pessoas que eu estou vendo morrer, tanto pessoas que são bons, que a palavra de Deus diz que não tem ninguém bom, né? Bom é Deus. Mas vamos dizer assim, ó, os bons estão morrendo e os péssimos também estão, mas de uma maneira assim, muito rápida, tá vindo, você veja, não tá tendo mais como fazer caixão. Olha que situação. Daqui a pouco não vai ter mais cova para enterrar. A situação está cada dia que passa terrível, é um caos estabelecido na Terra. É para a gente se desesperar? Com certeza é, meus amigos. Temos que parar de brincar, não respeitando as regras que o governo impõe para terminar com o vírus, e temos que parar de brincar com a nossa salvação. Temos que parar, porque enquanto nós estivermos brincando com a nossa salvação, brincando com o reino de Deus, o caos vai se formando como um grande tsunami. E quem aguenta caos? Você está aguentando? Eu não estou aguentando mais, meus amigos. Eu já perdi muita gente que eu amo. Eu já perdi pessoa da minha família no Covid, entendeu? No Covid eu perdi pessoa da minha família, perdi amigos
com outras doenças. Eu estou vendo minha amiga lá na cidade de Santos sofrendo por causa do irmão dela, por causa de câncer. Gente, eu não estou aguentando mais ver tanto sofrimento. Esse caos está me abalando muito. O que está me mantendo de pé é saber que Deus está comigo. O que está me mantendo de pé é todo dia acordar e ter gratidão com Deus que está guardando as pessoas que Ele está guardando com tanto amor e tanto carinho. Mas nós temos que parar de brincar, tanto de não se cuidar contra o Covid, e nós temos que parar de brincar com a nossa salvação. Temos que parar. Aí você pergunta para mim assim, mas esse caos de agora, o que você acha que vai acontecer depois desse caos de agora? Por que você acredita que é o Apocalipse? Eu vou falar para você que a mensagem de hoje, ela vai se concretizando, finalizando, que ela não vai ser muito longa, no livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo 17, aonde Jesus conversa claro e bom tom, sem nenhuma figura de linguagem, com os discípulos dele. Era um caos que estava por vir. Ele falou assim: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse, ele informou o caos: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, o caos passou. Ele ressuscitará. E aí vem a salvação para toda a humanidade. Você entendeu? É isso. Jesus, o próprio Deus na terra. Porque veja bem, o Filho é a porção carne de Deus na terra. Entendeu bem? Ele saiu lá do trono dele de glória e de criação e de soberania e veio aqui para não ser nada, para ser um homem arrastando o pé dele naquele deserto lá no Oriente Médio, lá em Israel, naquele lugar cheio de seca, naquela época era terrível, né, amados? Hoje está tudo lindo e maravilhoso, mas eu não estou falando de hoje, eu estou falando há 2021 anos atrás, entendeu? Não tinha esses navios maravilhosos de hoje, de turismo aí, de cruzeiro. Então, ele veio para fazer o quê? Trazer a mensagem de salvação. Para parar, o povo tem que parar o que está fazendo para que não se forme um novo caos. Acontece que o povo não estava parando mais com o pecado. O pecado virou uma coisa como hoje, meus queridos. Hoje o pecado está assim, sentando na nossa mesa no almoço, sentando na nossa mesa na janta, fazendo a parte dele nos nossos fins de semana. O nosso pecado vai para a praia com a gente no final de ano. Inclusive, ele faz coisas às escondidas também, esse pecado, entendeu? E aí o que acontece? Não é o pecado de uma pessoa, é o pecado de uma humanidade. Por isso que agora é de novo uma pandemia. É agora um caos terrível. Olha só. Não foi a primeira pandemia, a peste negra devastou com a Europa. Na época da gripe espanhola, não tinha a tecnologia que tem hoje, certo? Não tinha. Só que gerou anticorpos na comunidade, no grupo todo, eles, tanto de um ter, outro cura, outro morre, vai indo, foi coletivo que os anticorpos se firmou. E logo com o tempo veio a vacina. Mas e hoje, meus amados? Olha o número de pessoas que morrem todos os dias. Olha o número de... E eles estão falando de números apenas do Covid. Eu estou aqui falando para você das mortes em geral. Não que as mortes vão parar de acontecer se a gente se consertar, não é isso. Mas existe uma diferença entre você ver a morte e entre você ver a morte dentro do caos. É muito mais difícil.
Quando você está na sua vida e você perde um ente familiar, um amigo, é uma coisa, porque a morte faz parte da vida. E nós sabemos que a vida pertence a Deus assim como a morte pertence a Deus. Então o que acontece? Quando a morte vem diante de um caos, aí a gente não consegue ter um psicológico equilibrado para isso. E temos visto crianças privadas de sair para a escola, para a rua. Estamos no caos. Precisamos parar de dormir e acordar com o nosso pecado oculto. Temos que parar de influenciar nas redes sociais o pecado. Olha bem, eu não sou influencer. Eu não sou youtuber, eu tenho esse canal para trazer a mensagem de Deus, porque essa é a minha missão. Eu tenho um blog, www.jesusaindasalva.com.br www.jesusaindasalva.blogspot.com.br é do Blogspot, certo? Lá eu trouxe mensagens durante a pandemia de salmos. E teve uma hora que eu tive que parar, porque eu já tão abalada assim, eu não conseguia mais captar o que o Espírito Santo tinha para trazer. Porque o caos traz isso, o caos traz um sofrimento muito grande. Imagina o caos que se formou na vida de Jesus, quando ele foi condenado à morte sem ter feito nada, quando entregaram ele aos gentios, ou seja, aos pecadores, pessoas que eram influencer na época, que formavam opinião, que faziam de boca em boca um pensar que nem eles, entendeu? Que zombavam dele, que açoitaram ele desumanamente e o crucificaram da forma que fizeram sem ele ter feito nada. Isso é um caos. Isso é um caos terrível. Mas ele falou que ele ia passar por aquele caos, para no terceiro dia a bonança vir, ou seja, ele ressuscitar, a nossa salvação ser perfeita, completa, única, sem caminhos. Então hoje eu vou terminar essa mensagem falando para você: ore, mas ore como uma pessoa humilde diante de Jesus e diga aonde eu tenho errado, aonde eu tenho contribuído para que se formasse esse tsunami que está na terra. O que eu tenho feito, Senhor, eu me entrego a Ti, eu quero mudar. E se você quer mudar mesmo, você vai ter que encontrar na Bíblia os seus caminhos. Você sabia disso? Você vai ter que encontrar, porque eu, quando quis mudar, eu não consegui por mim, eu tive que abrir a Bíblia e ler, estudar, para então entender que a minha vida pessoal, por muitos anos, foi um grande caos. E eu tinha que sair daquele caos. E saindo daquele caos, eu poderia ter uma vida melhor e eu poderia dar a mão para quem está no caos. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu vou repetir para você o meu blog, tá certo? Vou falar também que eu vendo livros cristãos, vou falar o site. Não estou te pedindo dinheiro nenhum, tá certo? Apenas sou escritora, sou professora, então estou oferecendo a venda dos meus livros. Os livros estão à venda no site www.clubedeautores.com.br e você escreve Jucimara Ferraz e você verá todos os meus livros. E o meu blog eu vou falar novamente devagarinho, www.jesusaindasalva.blogspot.com.br, tá bom? São esses dois canais. Se você puder abençoar, eu tenho lá um livro Vocação ou Profissão, o Ofício da Fé. Eu tenho o que Jesus, é uma série cristã, o que Jesus falou. Eu tenho livros históricos e eu tenho um livro providencial para essa época, que é a história. Eu não escrevi durante a pandemia. Quando eu escrevi esse livro, nem pandemia não existia. A história da morte na humanidade. Não é religião, é um livro histórico, tá? É um livro que nos faz pensar melhor a respeito da morte, que nos faz caminhar
por coisas muito curiosas a respeito da morte, como que cada nação entende a morte, as profissões ao redor da morte, a arte ao redor da morte, a música ao redor da morte. Então é um livro assim excelente, entendeu? Inclusive para você dar de presente. Vou falar para você, porque ai, mas é tétrico, não tem nada de tétrico. Eu vou dizer para você que é excelente, porque nós estamos precisando de força, de muita força. E você vai encontrar lá mais de 12 livros meus, até de poesia, tá certo? Eu quero que Deus abençoe a todos vocês, eu peço pela vida de todos vocês, eu peço para que vocês tenham forças para passar por esse caos. Mais do que tudo, leve a sério o que está acontecendo, se cuide, entendeu? Para de ir no oba-oba dos amigos. E outra coisa, se cuide espiritualmente, também não vai no oba-oba do que a Globo fala, do que não sei o que fala. Se volte para Deus, tenta sair desse caos vivo, tenta manter forças nesse caos. Mas olha, se você quer continuar a mesma coisa, eu vou te avisar que lá em Apocalipse fala em pandemias. Veja que o vírus já sofreu a mutação. Então, se você tem amor à sua vida, à sua família, aos seus amigos, entre em concerto com Deus, leve a sério o que Jesus falou, tá certo? Eu agradeço muito essa oportunidade. Se você puder, você compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, toca o sininho, tá? Curte. Eu não tenho nenhum programa. Você viu se tem algum programa entrando aí de venda de carro, de TikTok, Não tem. Eu não tô ganhando dinheiro com isso. Eu apenas peço para que você me ajude a passar essa mensagem para quem precisa. Tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.